Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre o governo Médici, dando sequência aí às nossas aulas sobre ditadura militar. Bom, pessoal, o governo Médici ele foi o governo aí que durou entre 69 e 74, né? Ele veio em substituição ao Costa e Silva. A Costa e Silva eu falei para vocês antes que foi afastado aí por problemas de saúde, e aí ele foi substituído momentaneamente por uma junta militar que acabou indicando o Médici, né, para ser o próximo presidente do Brasil. Pessoal, uma das marcas aí do governo Médici foi o milagre econômico, né, que eu expliquei para vocês que tem também fundamento em algo iniciado já no governo Costa e Silva, né? Eu já falei disso aí na aula sobre o Costa e Silva. Então, no governo Médici, isso vai ganhar mais amplitude, né? Então, pessoal, o milagre econômico foi marcado por altas taxas de crescimento, tá? Então, entre 7% e 13% ao ano. Então a gente vai falar um pouco aí sobre as bases desse crescimento. Então, uma das coisas que eram responsáveis por esse crescimento era investimento em infraestrutura. Então a questão da construção de estradas, de pontes, de também usinas hidrelétricas. Então era a questão da infraestrutura que estava sendo montada. Pessoal, a fonte dos recursos era externa, ou seja, eram empréstimos vindos de fora. Então, no momento do milagre, isso não foi encarado como um problema, né? Mas depois, quando estourasse a crise de 73, aí o governo brasileiro na época ia começar a sentir um baque, né? Mas por enquanto, aí na época do milagre, estava tudo bem. Então, pessoal, havia crescimento das empresas industriais, o setor exportador aí de bens primários no Brasil estava indo bastante bem também, né? Então havia muito crescimento e geração de milhões de empregos, né? Empresas disputavam aí a mão de obra no mercado de trabalho. Então, pessoal, foi uma época aí de grande movimentação econômica no Brasil. Foi um momento também do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, né, entre 1972 e 1974, né, o primeiro PND. Então ele foi responsável, por exemplo, pessoal, pela construção da usina de Itaipu. Também foi responsável pela questão da construção da ponte Rio-Niterói e, além disso, o projeto da construção da rodovia transamazônica, né? Então eram projetos aí que o governo enxergava que poderiam dinamizar a questão também da infraestrutura no Brasil, né? Então, pessoal, começaram a aparecer propagandas aí em torno desse crescimento todo, né? Então vai aparecer um ufanismo aí em relação ao Brasil. Então, o que acontece? Os militares eles vão começar a dizer que o Brasil é o país que ninguém vai mais segurar, né? E vai ter aquele slogan famoso, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Só ao mesmo tempo que haver esse crescimento todo, algo que eu já mencionei para vocês lá no governo Costa e Silva, mas no governo Médici isso vai ser potencializado, é a questão da concentração de renda, né? Então, os mais ricos eles vão ficando cada vez mais ricos e os trabalhadores eles não vão participar aí desse crescimento da riqueza, né? Então vai haver o surgimento de uma classe média, mas a maior parte da população é trabalhadora, né? É mais simples. E aí aquele lema que eu falei para vocês do Delfim Neto, né, que era o ministro da época, o ministro da Fazenda, que dizia que era primeiro necessário fazer crescer o bolo para depois dividi-lo, o lema não vai se cumprir, né? Então, porque o bolo vai realmente crescer, mas ele não vai ser dividido, né? E o aumento da dívida externa, né, pessoal? Então, como eu falei para vocês que o crescimento todo era baseado na captação de empréstimos estrangeiros, então a consequência natural vai ser o aumento da dívida externa, né? Então, vai crescer bastante aí com os militares. A repressão vai ser uma marca característica aí do governo do Médici, né? Então, são os famosos anos de chumbo, né? Então, aí havia a vigência do ato institucional número 5, então os estudantes vão deixando de protestar, os trabalhadores também, e aí o governo militar vai enfrentar um outro tipo de protesto agora, que vai ser das organizações guerrilheiras, né, dos movimentos armados. Para combater essa nova oposição, os militares eles vão fazer aí alguns ajustes, né, no seu aparato de repressão. Então, de 64 até 68, basicamente a repressão se dava pelos órgãos estaduais, né? Era uma repressão mais dos órgãos civis. Agora, eles vão ser substituídos pelos órgãos militares. A marca característica ainda do período primeiro que eu mencionei, de 64 a 68, era a atuação do DOPS, né? Que era o Departamento de Ordem e Política Social. Agora vão ser órgãos das Forças Armadas. Então, centros de informação da Marinha, da Aeronáutica e do Exército vão atuar aí na busca pelos opositores, né? Então eles vão reunir informações, eles vão fazer investigações para reunir, né, e capturar esses opositores, né? Então um outro órgão que vai aparecer, por exemplo, é o DOI-CODE, né?
que vai ser a junção aí de duas coisas, né? Que era o destacamento de operações e informações, e aí vai ter um centro de operações de defesa interna, né? Porque o que acontece é que os militares, eles vão usar a ideia de que existe um inimigo interno, né? Que eles vão enxergar aí nessa esquerda, nessa parte da esquerda que estava se armando, né? Então essa vai ser a ideia que eles vão colocar por trás aí desse órgão. Também, pessoal, a Operação Bandeirante, né? Que vai ser a OBAN, que é mais um conjunto paramilitar, né? Não é uma coisa assim que os militares deixavam tão à mostra, né? São os principais alvos da ditadura, então, como eu já mencionei antes, vão ser os movimentos armados nesse momento, tá? Pessoal, com a instituição do AI-5, os outros movimentos, como o movimento operário, o movimento dos estudantes, acabou tendo aí um refluxo, né? Mas os movimentos armados continuaram atuando, porque eles são anteriores até ao ato institucional número 5, né? Alguns deles. Então, o que acontece? Os militares vão tentar caçar esses movimentos. Então, pessoal, por exemplo aí, né, Aliança Libertadora Nacional, ALN, que era o movimento que tinha como maior líder o Carlos Marighella, né? Não confunda a ALN, pessoal, com a ANL. A ANL é lá de 35, na época do Vargas. O movimento revolucionário 8 de outubro foi importante também, ele tem esse nome devido a uma homenagem ao dia da morte do Che Guevara, né? O Che Guevara morreu em 8 de outubro de 67. Então, em 69, esse movimento aí surge como uma junção de outros movimentos, né? Pessoas que sobreviveram de outros movimentos, e aí acabaram fazendo esse novo movimento aí, né? Ele vai ser importante na questão aí do episódio do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, né? Em 69. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, né? Que já é uma separação do PCB, né? Que era o Partido Comunista Brasileiro, que antes se chamava Partido Comunista do Brasil, né? Então agora vai ser PCB de um lado, com o Partido Comunista Brasileiro, e Partido Comunista do Brasil do outro, que é o PCdoB, né, que segue uma linha mais chinesa, né, maoísta, que tem a ver com a questão da guerrilha, né? Enquanto o PCB, Partido Comunista Brasileiro, tinha adotado uma postura mais pacífica, né, não vai participar aí dos movimentos armados. E a Vanguarda Armada Revolucionária, né, que é VAR Palmares, era um movimento que tinha como maior figura o Carlos Lamarca, né, que é um militar que se rebela contra os próprios militares. Então, pessoal, Carlos Marighella, né, o maior alvo aí da ditadura, né? A ditadura, então, ela faz uma emboscada para o Carlos Marighella, que vai morrer em São Paulo, né, em 69, né? Vai ser morto aí numa emboscada. O Carlos Marighella, que já tinha uma atuação de longa data, né? Então, em 35, ele já tinha lutado contra o governo Vargas, por exemplo, né? Quando ele era ainda do Partido Comunista do Brasil, que na época se chamava dessa forma, né? PCB. Então ele vai lutar aí pela ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, sendo seu principal nome, né, e vai acabar sendo morto em 69. E o Carlos Lamarca, né, pessoal, que vai morrer na Bahia, tá, em 71 também, numa emboscada, né, ele vai ser cercado ali com parte dos seus homens. Então o que acontece, pessoal, é que o Carlos Lamarca, como eu falei para vocês, é um militar que se rebela contra as próprias forças armadas no Brasil, né. Então ele vai passar para o lado da esquerda, né, da esquerda armada, e vai então empreender aí ações de guerrilha também, né? Mas vai acabar sendo morto nessa emboscada em 71. Bom, pessoal, de que forma atuavam essas organizações guerrilheiras? Só havia assaltos a bancos, né? Porque era uma forma deles captarem recursos ali para manter a guerrilha funcionando, né? Como eram movimentos clandestinos, eles não tinham de onde captar os recursos, né? Como eles ficavam foragidos, então eles não tinham como manter atividades normais, né? Profissões regulares para receber salários, por exemplo. Então a forma de captação de dinheiro era assaltos a bancos, né? Também sequestros de embaixadores, como eu mencionei lá do MR8, né? Que vai sequestrar o Charles Elbrick, né? Um embaixador norte-americano. A ideia de sequestrar embaixadores, pessoal, era criar um problema para os militares em relação a outro país. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa, por exemplo, com Charles Elbrick, um embaixador americano, como ficariam as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos? Então, essa era a questão aí do sequestro de embaixadores, né? Então, quando Charles Elbrick é sequestrado, ele vai ser solto aí em troca de presos políticos, né? Então, era dessa forma aí que atuava então a guerrilha, né? Sequestrava pessoas importantes, aí libertava quando havia essa troca aí de presos políticos, né? Só a guerrilha do Araguaia, então vai ser importante também, entre 67 e 74, vai ser um movimento que já tinha se iniciado, portanto, antes do Médici chegar ao poder. Então, a principal intenção de uma guerrilha é enfraquecer o governo, enfraquecer aí os militares, Então vai ter atuações rápidas, e recursos
né, fazendo com que haja um desgaste dos militares. Só que os militares eles vão empreender uma estratégia para enfrentar os guerrilheiros. O que vai acontecer nessa região entre Pará, Maranhão e Tocantins é que os militares vão acabar empreendendo ações de busca contra os guerrilheiros. Por quê? Porque eles vão também atuar como guerrilheiros, né? Então eles não vão ficar apenas ali na defensiva, né, esperando os ataques dos guerrilheiros. Então eles vão entrar no território e vão caçar os comunistas, né, que aí estavam lutando, né, pelo PCdoB aí na guerrilha do Araguaia. Então, pessoal, algumas dezenas de guerrilheiros foram mortos, né, os militares tiveram menos baixas, tá? Então essa foi a derrota aí da guerrilha do Araguaia, que atuou até 74. Bom, pessoal, quando algum guerrilheiro era capturado pelos militares, havia tortura, tá? Mas não havia tortura só com os guerrilheiros. Há relatos também de que pessoas que não eram guerrilheiras também foram torturadas pelos militares, né? Pessoas ali que não faziam parte da esquerda armada, né? Então, onde ficou estabelecido isso? Na Comissão da Verdade, né? Que teve seus trabalhos encerrados em 2013 e estabeleceu muitos fatos aí sobre a ditadura militar. Então, um deles foi que foram os militares que iniciaram a tortura, né? Porque durante décadas os militares diziam que faziam a tortura para se defender dos ataques da oposição, mas só que foi estabelecido ali que, na verdade, eles começaram a tortura. O pessoal, a tortura os militares utilizavam para arrancar as informações dos guerrilheiros, né? Então, o que acontecia? Eles acabavam descobrindo ali por meio da tortura, por exemplo, então se um companheiro ali dos guerrilheiros fosse capturado, né, pelos militares e demorasse 5 horas então para aparecer, era então o prazo que eles tinham para fugir do lugar, né? Então esse era um código combinado entre eles. Então esse período de 5 horas quando alguém desaparecia, né? Então outra coisa era o seguinte: os militares diziam que faziam a tortura para virar o sujeito, entre aspas. O que era virar o sujeito? Passar o militante, o guerrilheiro aí para o lado deles, os militares, né? Então o que acontece? Isso daí, pessoal, eles utilizavam para então colocar infiltrados nos movimentos, né? Então quando eles falam aí essa expressão virar, é colocar também infiltrados nos movimentos guerrilheiros, né? Para conseguir desbaratar as operações de forma mais fácil, né? Então isso aí são relatos dos próprios militares, tá, pessoal? Vou deixar a referência do texto depois que eu utilizei aí como referência para vocês poderem dar uma olhada ou procurar se vocês quiserem também, tá? Então a tortura, pessoal, era utilizada aí de diversas formas. Então havia choques elétricos, havia a questão de espancamento, havia a questão de deixar a pessoa ali passando fome e sede, né? Havia a questão da tortura psicológica também, com ameaças a familiares, né? Choques elétricos em bebês, né, em recém-nascidos, também há relatos sobre isso, né? Se colocava ali o filho, por exemplo, do guerrilheiro na frente dele e se começava a humilhar o filho, a torturar, a massacrar o filho do sujeito na frente dele para ver se aquele guerrilheiro entregava informações, né? Então eram várias formas que os militares utilizavam para obter aquilo que eles queriam, pessoal. Então foi um grande trauma a questão da tortura, que até hoje aí deixa marcas aí em famílias, né, dos torturados, né? Pessoas que desapareceram também, porque muitas pessoas não foram encontradas. Então um exemplo disso é o Stuart Angel, né, que não teve seu corpo encontrado, né, filho da estilista, né, Zuzu Angel. Então esse é um exemplo entre outros, né, entre centenas de exemplos aí. Pessoal, por enquanto é isso daqui. Na aula que vem a gente continua. Então obrigado e até a próxima.